Oi, pessoas. Então, como prometido, uma aulinha de receptores elétricos para vocês conseguirem absorver melhor o conteúdo. Então, vamos começar sempre com uma definição, né? É sempre bom de falar o que é. Então, o que é um receptor elétrico? É um elemento dentro do seu circuito que converte energia elétrica em algum outro tipo de energia que não seja a térmica, ou seja, que não seja calor. Porque converter energia elétrica em calor, todo resistor faz. Então já vem uma primeira definição. Eu lembro que quando eu te ensinei resistor, eu te pedi desculpa, eu te pedi perdão, que eu falei assim, olha, eu vou falar que isso é um resistor, mas isso não é um resistor, isso é um receptor. Mas eu falei com você assim, ó, esquece essas palavras e segue em frente. E aí, fazendo isso, a gente fez primeira lei, segunda lei, associação de resistores, potência. A gente construiu isso tudo usando só a ideia de resistência. E agora é o momento em que eu amplio essa ideia. Né? Eu falo assim, olha, o que a gente chama de resistência? Né? Então, assim, quando é que é classificado como um resistor? Quando é que possui resistência? Quando a conversão é exclusiva entre elétrica e térmica. Então, até na hora de desenhar, a gente vira e fala o seguinte, ó. Isso daqui é um resistor. Se tiver desenhado só isso daqui, e mais ainda, a gente adora colocar um R maiúsculo, então isso pra gente é um resistor. Esse elementozinho aqui, ó, é que é o elemento responsável por converter energia elétrica em energia térmica. Então, isso daqui está fazendo a elétrica virar calor, única e exclusivamente. Em alguns dispositivos, isso é muito interessante. Então, eu quero no meu dispositivo, por exemplo, que o ar aqueça, que é o caso do secador, que a água aqueça, que é o caso do chuveiro, que uma chapa metálica aqueça, que é o caso de misteira, o caso de chapas. Então, quando eu quero... Só que, quando a minha função ultrapassa produzir calor, então, por exemplo, a chapa só quer produzir calor, não precisa produzir mais nada. O nosso interesse numa chapa térmica, ou até aquela chapinha de cabelo, é só converter elétrica em térmica. Tá pronto. Agora, o secador, por exemplo, eu já não posso falar que ele é puramente um resistor. Porque eu, além disso, quero que aquela energia elétrica também vire energia cinética. Para quê? Para virar uma energia cinética de rotação, para chutar um ar que passa perto dessa resistência, que está muito aquecida. E esse ar aquece eu consigo jogar, por exemplo, no meu cabelo. Então, já desenhei ali a notação de um resistor, que você já está careca de saber. E aí, agora, eu desenho a notação de receptor. E aí, eu sei que esse é o momento em que você está me xingando e fala assim, não, está ao contrário. Não, peraí, eu sei fazer o trem bonito, o que eu tô fazendo feio? Então, tá aí, ó. Esse é o nosso receptor. A primeira coisa que provavelmente você tá se lembrando é da notação gerador, né? Aí você fala assim, não, mas muito parecido com gerador. Na verdade, pra mim, isso pode ser até um gerador. Cuidado do mundo. O gerador, eu vou colocar aqui de Greta. O gerador. Vou colocar ele aqui do lado. Tem um desenho parecido, mas parecido não é igual. E aí eu já começo aqui te contando como é que você vai saber se é um gerador ou se é um receptor. Primeira coisa, antes da gente falar, eu preciso de saber o sentido da corrente. Sem o sentido da corrente, eu não sou capaz de estabelecer nada sobre isso. Então aqui, ó, estou falando que a sua corrente está vindo daqui, estou falando que a sua corrente está vindo daqui. Tá? Então, como saber se é um gerador ou um receptor? O receptor sempre sai do maior potencial para o menor, e o gerador sempre vai do menor potencial para o maior, tá? Então, primeiro eu tô te mostrando a notação. Te mostrando a notação, agora eu vou te mostrar nomes. E aí é bom que eu já vou fazer os três juntos. Então, quais são os nomes que eu vou te mostrar? Então, primeiro eu vou te relembrar. O gerador, isso daqui ganhou o nome de força eletromotriz, e isso daqui de resistência interna do gerador. Vou colocar aqui, ó. E a primeira coisa que eu disse, a gente abrevia ela como FEM, né? Primeira coisa que eu te contei na última aula é que o nome força é horrendo, tá? O meu coração pula, sai pra fora, volta, porque é extremamente inadequado chamar de força. Isso é uma DDP, isso é medido em volts, tá? Mas vamos aceitar. E ali eu te contei que isso é a resistência interna do gerador, né? Então, esse Rzinho minúsculo é a resistência interna.
Construído dessa forma, então eu vou aproveitar esses nomes e aí eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer a transposição para um receptor, né? Então a gente vai falar assim, ó, a força eletromotriz nada mais é do que a DDP, que o próprio gerador, que é a fonte de energia do seu circuito, consegue produzir. Então vamos entender o que é DDP. DDP é energia por Coulomb, tá? Então o que é volt? Volt é Joule por Coulomb. Ou seja, Coulomb é um número, é quanto de carga elétrica eu tenho num conjuntinho. Então, um Coulomb é o valor da carga elétrica de 6 quintilhões de elétrons, se eu não tenho certeza. Então, é energia por quintilhão de elétrons. Se você pensar nisso, é um jeito bacana da gente entender. Então, o que o gerador faz? O gerador é o cara que dá essa energia. Então, se eu fosse pensar, eu vou fazer uma alegoria super infantil aqui, mas azar, se funcionar e se você conseguir entender, é o que me importa. Então, aqui, ó, imagina esse ponto aqui. Então, vamos conversar do gerador. Vou fazer essa analogia para o gerador, depois vou fazer essa analogia para o receptor, tá? Então, o que a gente tem no gerador? O gerador, o portador de carga, ele chega do menor potencial. Então, ele tá vindo de onde está marcado, onde a gente marcou. Vou colorir, depois eu vou descolorir, porque vai ficar barango. Tá aqui, ó. Ele chega no menor potencial. Então, ele chega numa situação em que o nosso portador de carga não tem energia. Ele está na menor relação energia-quantidade de elétrons. E aí o gerador vai lá e vai tirar de alguma transformação, por exemplo, da pilha, ele vai fazer uma combinação lá de oxirredução e vai tirar uma energia elétrica desse BO. Então, quem é o meu gerador? O gerador é o elemento que converte energia de qualquer tipo em energia elétrica. E aí esse cilindro vai dar energia para o meu portador de carga e quando a minha carga sair do gerador, ela vai ter energia. Então esse é o elemento, é o principal elemento de um circuito. Se o circuito não tem gerador, meu amor, não tem circuito, tá? O que vai ser o receptor? Quando é que a gente vai bater o olho e vai falar, então isso é um receptor. Vou fazer a mesma analogia. Mas antes de fazer a mesma analogia, eu vou fazer a apresentação dos nomes. Não, vamos fazer a analogia. Então, vamos de analogia, só para você entender. Quando a gente olha para o receptor, como é que está chegando o meu portador de carga? Meu portador de carga está chegando com energia. Que energia? Energia elétrica. Então, a energia que a gente está fazendo o portador de carga segurar é uma energia elétrica, tá? Então, ele já chega no receptor com energia. Tanto é que ele chega, ó, vou marcar também para não ficar barango. Vou marcar de vermelhinho. Ele já chega no maior potencial. Ele aqui, ó, lindo de bonito. Quando ele vai para o receptor, você vai perceber que após passar no receptor, a quantidade de energia diminuiu. Ou seja, uma parte da energia foi utilizada para outra coisa. Então, se eu pudesse te ajudar a ver isso melhor ainda, eu poderia te contar o seguinte. O receptor transforma essa energia em alguma coisa, faz uma conversão que não seja em calor, o gerador traz a energia. Tá? Então, ali você percebeu que seu portador de carga saiu sem energia. Saiu com uma energia menor, porque ele tem mais coisas para fazer. Então, por exemplo, ele pode torrar mais parte dessa energia na próxima resistência, que é a resistência interna do receptor. Assim também tem o gasto de energia por passar na resistência interna do gerador. Então, passou na resistência, você vai ter uma queda do que a gente chama de tensão. Entendido o que vai fazer, qual é a função de um receptor dentro de um circuito, a gente vai dar nomes às coisas dos receptores, assim como eu dei nome para as coisas do gerador. Então, tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Você pode virar para mim e falar agora, nossa, mas que falta de criatividade. Eu vou concordar plenamente, mas não era o momento de ser criativo. Ficar dando nomes muito diferentes ia complicar muito mais. Então, o que eles chamaram? Bom, se no gerador a eletromotriz aumenta o potencial, então no receptor, esse elemento diminui o potencial. Nós vamos falar que ele é o quê? Uma contra-eletromotriz. Então, esse L aqui, ó, a gente vai chamar ele de força
Uou. Força contra eletromotriz, tá? E aí a gente vai acabar fazendo uma simplificação, escrevendo força contra eletromotriz, tá? Então, o nome força continua sendo um nome horrendo, isso é uma DDP, mas a parte contra é muito interessante, porque a parte contra te mostra o seguinte, um gerador, olha que bacana, um gerador faz trabalho sobre a carga. É como se existisse uma mãozinha externa, ou seja, tem uma força externa que pega o gerador do menor potencial e taca ele no maior. O receptor é a própria carga quem realiza trabalho. Então, no receptor, já que a carga faz trabalho, a energia dela está sendo convertida de um tipo em outro. Então, a energia elétrica dela tem que diminuir, tá? Então, essa é a nossa ideia. Isso é um gerador, isso é um receptor. Receptor com a força contra a eletromotriz e com a resistência interna de um receptor. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar para cá. Então, é a resistência interna do receptor. Será que eu preciso colocar? E aí, a gente já começa a perceber uma coisa que é muito característica, que é muito bacana para ver em elétrica, é que, sendo um elemento que gera energia elétrica, ou seja, um elemento que transforma energia elétrica em outro tipo, que gera não, né? Converte. A resistência interna sempre vai existir. A resistência desses materiais se dá até porque eles existem. É a colisão do portador de carga pelo próprio material. Então, essa resistênciazinha interna, tanto no gerador quanto no receptor, é te mostrar a parcela dessa transformação que está sendo convertida em calor. Então, tudo que é resistência interna é uma forma de te mostrar que é essa parte que está sendo convertida em calor. Então, tranquilo. Em termos de notação, é isso que a gente tem, tá? Então, receptor e gerador com desenhos parecidos, mas interpretações opostas. Então, eu vou definir melhor quem é a contra-eletromotriz e quem é a resistência interna desse receptor, tá? Só pra gente ficar com essa coisa bonitinha. Ótimo. Então, aqui agora eu fiz uma definição mais purista de o que está acontecendo dentro do nosso receptor. Então, a gente tem a parte da força contra a eletromotriz, que é a DDP, que é onde a gente está conseguindo converter energia elétrica em qualquer tipo de energia mecânica. E aí, se eu puder te puxar isso da memória, energia mecânica, a gente tem energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, energia cinética, energia potencial elétrica. Então, a gente está fazendo essas conversões, se bem que eu não posso converter energia elétrica em energia potencial elétrica, né, Isabelle? Tapas na minha cara. Esse tipo de conversão, então, por exemplo, quando você liga um aspirador de pó, você produz ali a energia elétrica, ela é convertida, por exemplo, em energia rotacional, energia cinética de rotação. Eu preciso criar uma diferença de pressão entre um ponto e outro para começar a sugar coisas, né? Então, quando você liga uma televisão, você está convertendo energia elétrica em energia luminosa e energia sonora. Tudo isso a gente consegue converter para energia mecânica, tá? E aí a nossa resistênciazinha ali ficou responsável por te mostrar que mesmo que você... que o gasto dentro daquele elemento não é única e exclusivamente para produzir o que você quer, que sempre vai vir de brinde calor, tá? Então, ótimo. Última partezinha dessa apresentação é a gente construir a equação do receptor, tá? E aí, como é que eu vou construir a equação do... Então, vamos lá. Eu tentei roubar um pouco ali, mas vai dar certo. O que eu quero te mostrar? A gente está estudando exclusivamente o elemento receptor. Eu não estou estudando o circuito inteiro. O elemento receptor é, por exemplo, a lâmpada. Então, lâmpada não é puramente uma resistência, porque a única função da lâmpada não é aquecer. Na verdade, a função da lâmpada é emitir luz. Aquecer ela faz porque não tem jeito. Então, o que acontece? O meu circuito está ali, ó, uma fonte e um receptor. Como é que eu desenho esse circuito? Então, tá aqui, ó, a fonte
que é um gerador. Do jeito que eu desenhei, é um gerador ideal, não coloquei a resistência interna dele, só falei que era um gerador. E aí, o que eu quero que você preste atenção é que aqui, ó, dentro da lâmpada, eu vou colocar aqueles dois elementos que a gente discutiu. Esse elemento ali responsável por produzir energia luminosa. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui é o responsável por produzir luz. E esse daqui por produzir calor. Tá ótimo. Então, como é que chega o potencial? Como é que é o trabalho do potencial dentro de um receptor? Então, observa comigo. O portador de carga, ele tá saindo daqui, ó. Tá aqui o nosso portador de carga. Ele tá saindo do maior potencial do gerador. Portanto, este lindo de bonito tá tuchado de energia. Isso daqui, ó, energia elétrica. Então, quando ele chega pro receptor, então é óbvio que se ele estava no maior potencial, ele chega no maior potencial. Deixa eu te ajudar a entender uma coisa. Vou fazer um desenhozinho, mas eu vou apagar porque isso não me importa. É só porque eu quero que você entenda. Então, vamos imaginar só o portador de carga, só pra gente ver por que esse desenho é super coerente. Tá aqui meu portador de carga. E ele tá chegando aqui, ó, no menor potencial do gerador. Então, ele tá vindo pra cá. Então, aqui ele não tinha energia, aqui é o menor potencial, aqui é o maior potencial. Quando ele for pro maior potencial, você há de convir comigo que aqui no gerador ele recebeu energia. Então, nesse intervalo entre os dois aqui, ó, ele pode erguer as mãos e carregar a energia que lhe cabe. O gerador fez isso com ele. Olha que super coerente. Se ele tá no maior potencial, então ele aqui chegou pro gerador, então eu tô falando da saída dele, vou colorir. Aqui, até a chegada dele no receptor. Então, ele chega no receptor com maior potencial, com potencial grande. E é no receptor que esse potencial volta a cair. Então, ele passa do maior para o menor. E aí, ele volta a ser um portadorzinho de carga. E aí, se o receptor pegou tudo, não pode ter pego tudo, né? Vai sobrar um pouquinho para ele passar na resistência interna dele, tá? Essa é uma forma de ver as coisas. Então, ótimo. Então, eu vou começar a falar sobre o potencial antes de chegar no gerador. Oh, perdão, antes de chegar no receptor. Antes de chegar no receptor, o que a gente tem? A gente está chegando num potencial alto. Isso daqui é um V, isso daqui é uma posição dentro, tá? Então, deixa eu marcar algumas coisas aqui que vão ser interessantes de olhar. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Ele vai chegar de potencial alto. Então, vamos aqui, ó, vamos pôr um valor grande de potencial. Vamos chutar, e aí é bom sempre pensar com números, que isso daqui é uns 30 volts. Então, quando o receptor pega essa portador de carga que tem uma quantidade de energia e converte, esse potencial cai. A quantidade de energia por coulomb cai. Por isso que tem uma queda de DDP. Essa primeira queda de DDP aqui, ó, é por causa da contra-eletromotriz. Beleza. Caiu a contra-eletromotriz aqui, ó. Se não tem resistência, continua tranquilinho. Então, vamos supor, só pra gente conseguir ir marcando aqui, que a contra-eletromotriz fez esse treco cair para 20 volts. Tá? E aí, chegou ali na resistência interna, para passar ele gastou mais um pouquinho. Então, se ele gastou mais um pouquinho, vamos só marcar o quanto que ele gastou aqui. Vamos supor que ele chegou aqui a 15 volts. E aí, ele continua. Então, o que a gente pode falar? Que o elemento receptor foi o causador de uma queda de potencial. Então, entre a carga entrar no seu receptor e a carga sair do receptor, você teve uma queda de potencial de 15 volts. Você saiu de 30 para 15, onde 10 foi de contra-eletromotriz. Então, de contra-eletromotriz foram 10 volts. Por causa da resistência interna, foram 5 volts. Tá? Então, é isso. Quando você liga um aparelho, o aparelho fala assim, olha, eu preciso de uma queda de potencial de tanto para eu funcionar, que seja, por exemplo,
5 volts, então quer dizer que entre a entrada de um ponto do seu receptor e a saída, você tem que ter determinada queda de potencial. Se eu não tenho certeza, o nosso celular funciona com uma queda de potencial de 5 volts. Ou é 5 ou é 9. E aí você fala assim, professora, mas eu ligo na tomada de 110. Ótimo. Entre a tomada e o seu aparelho, tem alguém que já fez queda de tensão para você, tá? Então eu espero que você tenha entendido essa bagunça. Bagunça nada, isso é lindo e bonito. Mas isso vai deixar a gente construir a equação do receptor. Vou colocar em vermelho sangue. Então tá, eu viro e te pergunto assim, como é que a gente construiu a ideia de qual é o potencial que eu preciso ofertar para o meu receptor funcionar? Né? Para ele conseguir ter energia para converter na outro tipo de energia que eu preciso e ainda conseguir converter em calor e, portanto, funcionar. Então, um receptor, a queda num receptor, é medida como a queda que você tem na eletromotriz mais a queda que você tem na resistência interna do receptor. E observa que eu não fiz eletromotriz mais R', porque eu não posso somar DDP com OM, né? Então, o V é igual a RI. Então, a queda que está acontecendo na R' é R' vezes I, tá? Só para a gente colocar na mesma unidade de medida. Então, essa é a equação de um receptor. Tranquilo? Ótimo. Bora fazer uma coisa. A última coisa que eu quero te mostrar, e a gente vai fazer isso com calma, é inserir no nosso circuito, que até então é só um circuito de geradores e resistores, se tornar um circuito de geradores, resistores e receptores, tá? Então, vamos criar aí o nosso circuito gerador-receptor. Então, eu vou te contar 2 coisas super bacanas. Uma delas, bom, existe, eu não gosto, porque eu acho que dá para sacar de outras formas. Mas, como eu sei que eu não sou a única fonte de estudo que vocês têm, não sou eu, graças a Deus, né? Porque a pessoa que é lerda, vocês vão encontrar em livros didáticos a seguinte relação, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de circuito. Como é que se calcula a corrente dentro desse tipo de circuito? Então, a gente sabe que V é igual a R vezes I, quando eu estou falando de resistências externas e não estou considerando o gerador. Mas se eu quiser considerar um gerador, a ideia vai permanecer a mesma. Ó. Então, o que é a corrente? Corrente é V sobre R. O que nós vamos ter que tomar cuidado? Que a nossa V agora, ela vai ser calculada da seguinte forma. Então, quem quer aí desse tipo de circuito? É a soma. Então, esse simbolozinho aqui significa somatório. É do tipo, bate o olho no circuito e soma todas as suas forças eletromotrizes. Eu vou usar essa. Subtrai das eletromotrizes todas as contra-eletromotrizes que você tiver no circuito. Então, essa é a ideia. Como é que é? Então, o que é que está indo para as resistências externas, né? Lembra que eu te falei que isso daqui tem a ver com a resistência externa? Então, a questão aqui é, qual é a DDP que você está conseguindo fornecer para as resistências externas? Então, tá ali a nossa R. Então, é a V, que é a soma do que produziu com o que gastou cada receptor, dividido pela soma das resistências. Tá? É um jeito chicoso de escrever esse tipo de coisa. Bom, você pode guardar essa relação ou você pode vir e fazer da seguinte forma. E aí essa parte a gente vai tomar bastante cuidado. Eu vou construir um circuito exemplo aqui só para a gente discutir sobre isso. Vamos lá. Coloquei aqui, então assim, montei um circuitinho para vocês. E aí fica aquela coisa, você vai saber quais são as perguntas que eu vou fazer sobre esse circuito. Pergunta A, né? Eu quero saber quanto vale a corrente nesse circuito. Pergunta B, vou chamar esse pontinho aqui de A, vou chamar esse pontinho aqui de B.
Sendo esse o ponto A e aquele ali o ponto B, eu quero que você descubra para mim quanto vale o V de AB. Então tá. O que a gente vai fazer? Para você descobrir a corrente, você precisa... Então vamos lá em cima, né? Você tem que fazer eletromotriz menos contra eletromotriz. Vamos pensar em sentido da corrente, tá? Sempre. Então, olha para essa malha aí. Se você, a gente já sabe, a gente já entendeu que todos os dispositivos que estão dentro desse circuito estão em série. Então, é a mesma corrente para todo mundo. A pergunta é, ou essa corrente está no sentido horário, ou essa corrente está no sentido anti-horário. Vamos começar a testar da corrente no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, ela vai... Então, eu vou partir do ponto A, tá? Então, no sentido anti-horário, vou colocar aqui minha corrente. Ela tá fazendo isso. Então, ela sai do ponto A. E aí, não vamos sair do ponto A, não. Vamos pegar sempre perto de ou de um receptor ou de um gerador. Como a gente ainda não sabe o que eles são, a gente vai pegar perto de um deles, né? Então, ou de 60 ou de 12. Então, vou começar aqui pelo de 60. Já que tá no anti-horário, vou começar daqui e vou rodar. O que eu tô entendendo? Se a corrente estiver fazendo exatamente esse caminho aqui, ó. Deixa mais... Se a corrente estiver chegando por aqui, o que eu vou ter? Que a corrente está saindo do maior potencial para o menor potencial. Então, ali tem uma queda de potencial. Então, se tem uma queda, é uma contra-eletromotriz. Então, eu coloco na minha conta aqui, ó. A contra-eletromotriz está valendo 60 volts. Ótimo. Continuei. Tem uma resistência de 2, então eu tenho mais uma queda. Depois, uma resistência de 4, eu tenho mais uma queda. Depois, uma resistência de 2, onde o potencial tem que cair de novo. E aí, eu chego no 12. No 12, eu tô saindo do menor potencial para o maior. Então, para mim, o 12 volts é eletromotriz. E aí, eu passo pelo ponto A e faço outra queda de potencial no 8 ohms. Tá? Pronto, a corrente deu a volta. Mas vamos observar. É impossível um circuito existir onde o elemento mais importante do seu circuito, que é o seu gerador, ele é o único no circuito que está fornecendo energia elétrica. E aí, vamos lá, o receptor, ele converte energia elétrica em outros tipos. Então, ele precisa de saber o quanto o gerador está fornecendo para ele saber quanto que ele vai conseguir converter. Olha como é que não é consistente se ela girar no sentido anti-horário. Se ela girar no anti-horário, o elemento que gera consegue gerar 12 volts. O elemento que gasta, gasta 60. A minha pergunta é, da onde? Como? Como conseguiu isso? Então, a primeira coisa que vocês vão ter, e isso vai ajudar bastante na hora que vocês estiverem analisando o circuito, é vocês entenderem que sempre o receptor, ele vai ter que... Então, a quantidade de coisas que você gasta, então o receptor ele tem que ser menor do que o gerador. Sempre. A contra-eletromotriz tem que ser menor, ou seja, chutando igual a eletromotriz. Nunca maior. Então, não está girando no anti-horário. Estou tentando apagar, mas estou sentindo o BO. Então tá. O que eu não consegui apagar aí é porque senão vai dar... Eu vou apagar meu circuito inteiro. Sem chance. Vou testar então o sentido horário. O sentido horário é esse daqui, ó. Testando o sentido horário, você vai colocar perto ou de um receptor ou de um gerador, o que você decidir. Vou colocar aqui, ó, começando, se a corrente tá vindo nesse sentido, então eu vou colocar no sentido, começando pelo 12 volts, né? Ele tá saindo do maior potencial para o menor potencial. Quem produz queda de potencial é um receptor. Então, eu vou colocar aqui, ó, a eletromotriz aqui é de 12 volts. Beleza. Aí eu tenho uma resistência de 2 ohms, que vai fazer mais uma queda. Uma resistência de 4 ohms, que vai fazer mais uma queda. Deixa eu ver se eu consigo apagar assim, ó. É porque a borracha, você não consegue dar tamanho para ela. Ou você apaga tudo, ou você não apaga. Tá ótimo, ó. Corrente passando aqui. Aí a corrente sobe.
E aí ela chega num elemento de 60 volts. Quando eu olho pelo sentido da corrente, ele está indo do menor potencial para o maior. Então ali tem um elemento que aumenta o potencial da carga. Então se ele aumenta o potencial da carga, eu vou chamar ele de eletromotriz de 60 volts. Ele continua, passa numa queda de 8. E aí a gente fechou o circuito. Então quando eu bato o olho, eu consigo entender que, olha, esse circuito pode existir. Porque o quanto eu gero 60 volts é maior do que quanto o receptor, por exemplo, gasta. E ali no nosso circuito eu tenho mais gastos do que só o receptor. Porque eu sei que o receptor está gastando 12. E aí eu já vou te informar. O restante está gastando 48. Tá? Então, conseguir perceber quem é eletromotriz e quem é contra a eletromotriz vai exigir de vocês testar o sentido da corrente e ver se é possível ou não o circuito existir naquele sentido, tá? Vai ser sempre assim. A regra é essa. Então, ótimo. Partindo disso, começo eu. Quem é a corrente? Bom, o V que está saindo para fora do gerador, o que está sobrando. Então, olha essa parte aqui, ó. O V é aquilo que vai sobrar entre o que gerou e o receptor pegou. Então, vamos lá. Vamos começar com essa. Então, quem é a nossa I? A nossa I vai ser... Gerador é 60. Receptor ou contra-eletromotriz é 12. Ou seja, o que é que sobrou para o resto do circuito usar? Entendeu? Então, ali essa é a subtração que você está fazendo. Dividido pela soma das resistências. Agora você pode me fazer uma pergunta sensacional. Professora, esse 2 ohms que está perto do receptor de 12 volts, é a resistência interna do receptor? Ou esse 2 ohms que está perto do gerador, 60 volts, é a resistência interna? Então, para o seu circuito, isso é só resistência. Então, você vai trabalhar com essas duas como se normalmente. Se está todo mundo em série, todo mundo percorrido pela mesma corrente, olha como é que você vai fazer o cálculo das correntes, das resistências embaixo. Vou começar. É uma de 8, mais uma de 2, mais uma de 4, mais uma de 2. Por que eu somei? Porque eu estou vendo escancaradamente que elas estão em série. Então, quanto vale a minha corrente? 60 menos 12, 48. Dividido por 8 com 2, 10 por 16. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Somando embaixo, obviamente, 16, 16, 32. Deixa eu ver uma coisa. Isso mesmo. Quanto vale a corrente elétrica que percorre esse circuito? 3 amperes. Tranquilo até aí? Tá. A próxima pergunta deixa eu ver aqui. A diferença de potencial entre o ponto A e B. Olha que ótimo. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar coisas aqui. Vou começar pensando o seguinte. Já que eu consegui identificar que isso daqui é gerador. Opa, que feio. Que isso daqui é um gerador. E isso daqui é um receptor. Eu vou começar pelo gerador, tá? Só pra gente entender um negócio. Eu tenho 60 volts aqui. Então, eu vou fazer em vermelhinho. Vermelhinho? Vamos de verdinho. Se aqui é 60 volts, aqui também é. Aqui é 60 volts. E o que eu preciso que aconteça? Agora, eu preciso criar uma diferença de potencial para fazer com que a carga passe pela resistência de 8 ohms. Quanto vai valer essa queda? Então, daqui, ó, a gente vai calcular o seguinte. V é igual a R vezes I. Quanto vai ser a queda? A queda vai ser de 8 vezes 3, porque é a DDP, a corrente que percorre todo mundo. 3 vezes 8, 24. Então, o que eu tô te falando é o seguinte, ó. Entre esses dois pontos da resistência, tem que existir uma queda de 24 volts. É obrigado, porque senão não conseguiria passar. Então, nós vamos fazer 60 menos 24, e aí fica 5, aqui fica 10, fica 6, fica 3. O que a gente tem aqui, ó? 36 volts, porque ali eu fiz o gasto de 24. Então, eu já te pergunto, qual é o potencial em A? O potencial em A é 30
e 6 volts. Ótimo. Então, eu estou caminhando, né? Eu estou fazendo o circuito anti-horário. Deixa eu marcar aqui o meu circuito anti-horário. E a próxima coisa que eu vou encontrar no meu circuito anti-horário é um receptor que vai torrar 12 volts. Então, eu estava no 36, né? Então, aqui... Opa, volta para cá. Aqui também é 36 volts, porque entre o ponto A e esse outro pontinho que eu desenhei não tem nada. Mas eu tenho que cair 12 volts depois que eu passar do receptor. Então, 36 menos 12, porque foi o gasto dele, 24. Então, esse ponto aqui, ó, é de 24 volts. Continuando no meu circuito. 24 volts, agora eu tenho que fazer outra queda para fazer com que ele passe pelo resistor de 2. Quanto que vai ser a queda que eu preciso produzir para ele passar no receptor de 2? Então, vamos fazer, ó. Vai ser V igual a R vezes I. V vai ser igual a 2 vezes 3. Então, aqui eu tenho que ter uma queda de 6 volts. Então, se eu estava com 24, pago 6, aqui é 18 volts. Tá? Vou continuar caminhando no meu circuito. Aqui também é 18 volts, que não aconteceu nada. Aqui também é 18 volts. Mas agora, eu tenho uma próxima resistência, que é uma resistência de 4 ohms. Quanto que eu vou ter que pagar para passar na resistência de 4 ohms? Seu V vai ser igual a R vezes I. Isso implica que seu V vai ser igual a 4 vezes 3, 12 volts. Então, aqui eu preciso cair 12 volts para ele passar. Então, eu vou fazer 18 menos 12, vai sobrar 6. Então, aqui, ó, eu tenho 6 volts, porque eu tenho que cair 18 para passar. Então, tá ótimo. Cheguei nesse ponto de 6 volts, B também vale 6 volts. Só pra gente terminar, porque na verdade agora eu já sei quanto que é o potencial em A e quanto que é o potencial em B. Só pra eu terminar e te mostrar que ali é 0, então, ou seja, dos 60 que eu dei, 60 foi gastos, o gasto que eu preciso fazer de sair desses 6 volts antes da resistência e passar do outro lado, vai ser V igual a R vezes I. Seu V vai ser 2 vezes 3, que é o próprio 6 volts. Então, de um lado é 6, do outro lado é 0. Ou seja, gastei tudo bonitinho como deve ser. Vou pagar essas continhas aqui do lado, que eu quero fazer um treco super bacana. Então, quanto vale a diferença de potencial entre A e B? Bom, o potencial no ponto A é 36. No ponto B é 6. A diferença de potencial vai ser de 30 volts. Tá? Ótimo. Agora, eu vou esticar esse circuito e eu vou desenhar ele pra você assim, ó. Só pra você ver o quanto que é bacana perceber o que tá acontecendo. Aqui tá o meu gerador de 60 volts. Aí, depois do gerador, tem uma resistência de 8. Depois, tem um receptor de 12. Uma resistência de 2. Uma resistência de 4. E uma resistência de 2. Tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar, esse é meu gerador, resistência, opa, agora deu B.O., né? Então, vamos colocar com o número, aqui, 60 volts, e aí eu vou fazer o seguinte. Então, isso daqui é o nosso potencial, isso daqui é a nossa posição, tá? Tipo um X. E aí, nós vamos fazer bonitão agora, ó. Agora, eu acho que você entende o que tá acontecendo. Eu vou desenhar com um pouquinho mais de espaço. Então, tá. Eu vou tentar te mostrar o que tá acontecendo com relação à corrente em termos de potencial, tá? A corrente tá chegando nesse sentido aqui. E aí, o que a gente tem? Eu vou começar a partir do gerador, né? O gerador sai desse ponto aqui, ó. Deixa eu ver. E ele sobe, ele tira a corrente de potencial 0 e leva ela para um potencial de 60. E agora, como eu sei que eu sei traçar a reta igual 1. Então, aqui, ó. Saiu do 0, foi pro 60. Ó, que lindo. Vamos falar o seguinte. Que aqui, ó, é 60 volts. Então, é o seu gerador que consegue produzir uma DDP de 60 volts. Ótimo. Produziu, tamo lindo, maravilhoso.
Isso aqui tá certinho. Nessa partezinha entre o gerador e a primeira resistência, não acontece nada, então a DDP permanece constante. Aí a gente vai lá na DDP de 8 ohms. Em 8 ohms, ela tem que cair 24. Então, a resistência vai fazer com que caia 24 volts e vá parar em 36. Então, deixa eu só achar aqui, ó. Volta aqui. 10, 20, 30, 40. Então, ele vai parar aqui em 36. 36 é mais ou menos aqui, ó. Então, assim, ó, aquela resistência aqui, ó, faz uma queda de 24 volts. Essa é a queda. Então, vamos cair 24 volts aqui, ó. A resistência fez cair 24. Se não tem nada nesse espacinho aqui, ó, que agora é esse espacinho que eu vou marcar, então, continua 36 volts. Aí, ele encontra um receptor. O que o receptor tá fazendo com ele? Outra queda. Então, aqui agora eu vou colorir o receptor. E o receptor vira pra você e fala assim, cai 12. Então, quando você cai 12, você vai cair no 24. Você tava no 36, né? Então, vamos cair no 24. Opa, volta aqui. 24 tá aqui. Então, essa é a próxima queda que acontece de tensão. Agora, a gente tá falando desse pedacinho aqui, ó. Nesse pedacinho não acontece nada, então ela permanece constante. E aí, agora a gente vai pro próximo de 2 ohms. O de 2 ohms, a gente fez o cálculo e percebeu que toda vez que eu tiver que cair 2 ohms, eu caio em potencial 6 volts. Então, aqui eu preciso fazer uma queda de 6 volts para a corrente conseguir passar nesse resistor. Então, eu estava no 24. Para cair 6, eu vou pro 18. Então, vamos aqui. Vou cair pro 18 ohms. Agora, para passar nessa partezinha aqui, continua constante. Mas aí tem a próxima queda, né? A queda do de 4 ohms. A queda do de 4 ohms é uma queda de 12 volts. Então, a gente estava no 20, a gente tem que cair 12. Então, vai sobrar... Eu estava no 20 e tem que cair para 12. Vai sobrar 8. Não, fiz conta errada? Eu estava no 18, estava no 20. Eu estava no 18. Tenho que cair 12. Então, caindo 12 por causa daquele ali, 18 menos 12, 6. Então, por causa dessa resistência, eu caio mais 12 volts. E aquela última resistência, eu tenho que cair mais 6. Então, aqui fica constante, cai mais 6 e chega a 0. Então, eu espero que esse gráfico tenha te ajudado a entender o que é que significa a diferença de potencial dentro do circuito, o que o gerador faz, o que o receptor e resistências fazem. Então tá, ó, eu vou deixar essa aula para vocês e eu vou trabalhar exercícios com vocês. Como esses exercícios são um pouco mais elaborados, eu vou deixar poucos exercícios para vocês resolverem, 3 ou 4, e a gente continua trabalhando isso na semana que vem, tá? Dependendo, se a gente conseguir um espacinho, a gente trabalha na quinta. Dependendo, a gente volta e trabalha na terça de novo, tá? Beijo pra vocês. Até mais.